amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. O assunto que eu escolhi para a gente estar trabalhando hoje está nesse livro, Renovando Atitudes, de Hamed, e intitula-se Grão de Mostarda. E começa assim: Jesus lhe respondeu: é por causa da vossa incredulidade, porque eu vô-lo digo em verdade. Se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Capítulo 19, item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí Hamed vem nos esclarecer. Fé é sentimento instintivo que nasce com o espírito. Crença inata, impulso íntimo fundamentado na certeza absoluta de que o poder divino, em toda e qualquer situação, está sempre promovendo e ampliando o nosso crescimento pessoal. Então vamos parar um pouquinho aqui para refletir sobre isso. Então ele vem dizer que é inato. Então todos nós, a partir do momento, que somos espírito, temos uma sementinha desse sentimento dentro de nós. E o poder divino vai estar sempre promovendo ou ampliando essa fé dentro de nós. E aí eu pergunto, de que maneira seria isso, De que maneira esse poder divino estaria ampliando isso dentro de nós? Vamos guardar essa pergunta. Prosseguindo. Essa convicção inabalável na sabedoria celeste, que a própria inteligência providencial que rege a tudo e a todos, atinge sua plenitude nas criaturas mais evoluídas. Tais valores se encontravam inicialmente em estado embrionário e ao longo das encarnações sucessivas estruturaram-se entre as experiências dos sentimentos e do raciocínio. Então aqui ele já vem dando uma chave, uma dica como que essa fé ela se desenvolve. Como em todas as manifestações de progresso, também esse impulso intuitivo do ser humano, ligados às faixas da fé, é resultado de um desenvolvimento lento e progressivo. Então é interessante a gente perceber, nada na natureza dá saltos. Nada no ser humano dá saltos. Então essa fé, ela vai se desenvolvendo ao longo do nosso processo de reencarnação. Então, cada vida a gente desenvolve um pouquinho mais essa fé. E de que maneira? Nós estamos num planeta de provas e expiações, certo? Então, é através das provas. Quando a gente programa, ou a equipe que programa a nossa reencarnação, eles têm o cuidado de perceber o que precisa ser checado, se foi desenvolvido ou não, se a gente conseguiu desenvolver ou não. Então é como uma escola, a professora ensina durante um período determinada matéria e chega o momento da avaliação. Conosco é a mesma coisa. Cada tendência que nós trazemos, negativa ou positiva, ela vai ser testada. A negativa, ela é testada para ver se nós conseguimos já superar. A positiva é testada para ver se nós já estamos desenvolvendo, ou até que nível está desenvolvido em cada um de nós. E então assim, às vezes, num determinado momento da vida, a gente se questiona, poxa, por que está tudo dando errado? Ou por que determinada coisa aconteceu na minha vida, E se lamenta. Quando a atitude assim mais acertada seria nós pararmos
e analisarmos e procurar entender o que aquela situação está querendo trazer, está querendo ensinar, né? A gente costuma brincar assim, a prece é uma excelente ferramenta para nos conectar a Deus, né? Mas presta atenção no que você pede na prece. Então, um exemplo, às vezes a gente pede assim, ai meu Deus, dai-me paciência. E aí, de repente, nós estamos cercados de pessoas que testam a nossa paciência 24 horas. E a gente fala, puxa, pedi tanto para Deus me dar paciência e eu vivo nervoso porque todo mundo testa a minha paciência. Foi uma ferramenta, né, através do nosso pedido, a vida, o poder divino traz ao nosso redor, né, pessoas que vão fazer o quê? Com que nós exercitemos a nossa paciência. Que a gente comece a conquistar a paciência dentro de nós. Então, nada nos é dado de mão beijada. Tudo o espírito conquista ao longo das encarnações. E a fé não é diferente. Quanto mais evoluído o espírito é, segundo nos esclarece Hamed, mais fé ele tem. Porque ele acredita sem vacilar. Ele entende o processo da vida. Vamos dar um exemplo bem simples, bem didático. Quando nós temos uma criança pequena, a gente tem um calendário de vacinas a cumprir, certo? E a gente leva o bebezinho, a criança com 1 ano, a criança com 1 ano você levou para vacinar, a criança chora naquele momento e não entende por que o pai, a mãe, levou num lugar onde ela sentiu dor, né, onde ela sofreu. Ele não consegue entender isso. Mas o pai e a mãe percebem que aquela vacina, que naquele momento machucou, doeu um pouquinho, é um benefício posterior, para que essa criança não contraia determinados problemas, né, determinadas viroses, determinadas patologias. Então, o pai e a mãe olham de uma forma mais ampliada. A mesma coisa, Deus olhando para nós. Muitas vezes a gente passa por momentos de angústia, outras vezes a vida exige que a gente se reinvente, outras vezes a vida traz situações onde nós vamos precisar nos desapegar de pessoas, nos desapegar da parte financeira que a gente teve durante muito tempo, de bens, de trabalho, de cargos, de profissão, né? E muitas vezes a gente não entende qual é o benefício que isso está por trás. E muitas vezes numa situação dessa, o que esse espírito precisa trabalhar naquela vivência é realmente o desapego. Então ele vai perder coisas, não porque a vida é ruim para ele, não porque Deus está de mal com ele, mas porque ele precisa desenvolver essa virtude que é o desapego. Por que é uma virtude? Porque nós não somos daqui, nós estamos na encarnação. O nosso espírito é eterno. A encarnação, quando muito, ela chega a 100 anos, né? Poucos chegam a 100 anos e pouquíssimos ainda conseguem ultrapassar um pouquinho de 100. Então, assim, é um espaço muito curto. Mas quando nós mergulhamos na matéria, quando a gente chega num processo, numa nova vida, nós nos identificamos tanto com o material, tanto que muitas vezes nós esquecemos essa simples orientação que nós não somos da Terra, nós não somos terrenos, nós somos espíritos imortais vivendo uma experiência no corpo físico.
Então, muitas vezes é necessária essa prova do desapego. Outras vezes é uma prova de, por exemplo, uma prova de persistência, disciplina, confiança. Então, às vezes nós contraímos ou mesmo nascemos com determinada patologia para treinar nossa disciplina, disciplina às vezes de exercícios, disciplina alimentar, uma série de disciplinas que vão nos colocar na linha para que a gente aprenda a cuidar do nosso corpo, né? Entenda o que nos acontece, com isso teste e desenvolva a nossa humildade, a nossa confiança na melhora. Então são situações que vão acontecendo na vida da gente que não é castigo, nada é castigo. Tudo traz um benefício. O que acontece muitas vezes é que a gente não consegue enxergar esse benefício. Então, o que o Hamed pede para a gente nesse capítulo, né? Ele diz assim, que a fé plena, como os espíritos superiores têm, né? Não é só conquista repentina, que aparece quando queremos. É também trabalho desenvolvido e assimilado ao longo do tempo. Então, tudo que nós adquirimos como espírito imortal que somos, todas as nossas conquistas demandam trabalho, trabalho, trabalho. Ninguém encarna passeio. Ninguém veio para a Terra para tirar férias. Infelizmente, eu tenho que dar essa notícia. A gente vem a trabalho. E muitos que estão já evoluídos, que já têm a fé plena desenvolvida, vêm a trabalho pelo próximo. Então, assim, nós estamos num ambiente de trabalho. É lógico que de vez em quando a gente tira férias, né? A gente descansa, a gente passeia, pelo menos uma vez na semana a gente tem um momento de descanso, de reflexão, que a gente pode usar como que é. Mas a grande maioria do nosso tempo aqui é trabalho, né? E quando a gente trabalha nesse aperfeiçoamento, o que ele fala, né? Qual é a dica que ele dá pra gente? Ele fala assim, ter fé, ele Hamed, né? É auscultar e perceber as verdadeiras intenções da ação divina em nós. E, acima de tudo, é discernimento de que tudo está absolutamente certo. Então, tudo está como deveria estar. Para o nosso benefício, para o nosso crescimento. Quando ele fala para a gente auscultar e perceber as verdadeiras intenções, o que ele quer dizer com isso? Para a gente procurar sondar, ouvir a própria alma. Entender, não se revoltar. Não ficar impaciente, porque nem sempre, ou quase sempre, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Muitas vezes a gente pede as coisas e diz assim, Deus não me escuta. Ele escuta sim, porque tem uma outra passagem que diz assim, que não, do Evangelho, que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba. Então, tudo está dentro do previsto. E aí eu posso escolher o jugo leve ou o jugo pesado para minha vida. De que forma? Se eu estou passando por uma adversidade, me revolto, desacredito em Deus, né? Me coloco na posição de vítima, achando que só eu sofro, só comigo acontece, comigo é sempre pior,
que eu faço com isso? Eu aumento a carga negativa, eu diminuo a minha energia para superar o problema. Então a chave está na calma, que também é uma qualidade que precisa ser desenvolvida em nós. A confiança, a humildade de entender que Deus, a divindade, sabe o que é melhor para nós. Quando a gente desenvolve essa aceitação diante dos reveses da vida, fica mais fácil da gente conseguir vencer e principalmente da gente crescer. Está na hora, Joana de Ângeles diz assim que nós estamos vivendo um momento de despertar, né? Que até então o ser humano vivia em consciência de sono. O que é consciência de sono? É vivendo aqui, só assim no dia a dia, voltado pro material, levanta, trabalha, volta para casa, come, assiste televisão, dorme, sem grandes reflexões. E agora ela diz que não, que nós estamos num momento de abertura de consciência. E aí a gente vê na internet, né, é tanto curso, é tanto portal abrindo para que a nossa consciência se amplie, e é curso disso, curso daquilo, quando a proposta de remédio para que a gente adquira a fé, essa abertura de consciência, que vai também nos proporcionar aumentar a nossa fé, fortalecer a nossa fé, é auscultar o próprio íntimo. Parar para pensar, parar para refletir diante do que acontece. Não agir no automático. Não agir como uma criança pequena que quando não ganha o brinquedo que quer, se joga no chão e esperneia. Nós não somos mais essa humanidade infantilizada, segundo Joana de Ângeles. Chegou o momento de nós assumirmos o nosso papel como humanidade. Acordar para quem nós somos. Entender que a humanidade não está desenvolvida, não está largada à própria sorte. Existe um planejamento. Existe um planejamento individual e existe um planejamento coletivo. E que toda essa abertura de consciência, que vai nos trazer uma fé mais solidificada, que vai nos trazer as qualidades mais apuradas, né? A gratidão, a humildade, a resiliência, tudo isso cabe a cada um desenvolver dentro de si. Não vai ter, não existe mágica. Dormimos hoje, né, no mundo de provas e expiações, acordamos amanhã perfeitos. Isso não existe. Tudo é um processo. E uns estão mais à frente, outros estão mais atrás, né? Os que estão mais à frente dão a mão para os que estão mais atrás, mas cabe a cada um de nós o nosso esforço pessoal. Porque quando a gente entende o processo que a gente está passando, não é que não doa, mas parece que a dor fica mais suave. Porque a gente entende. E aí a gente trabalha para vencer aquele momento. A confiança de que tudo está certo, que tudo está justo e que não há nada a fazer a não ser melhorar o próprio modo de ver e entender as coisas e alicerçar-se nas palavras de Jesus, até os fios de cabelo de nossa cabeça estão todos contados, é a convicção perfeitamente ajustada a uma compreensão ilimitada dos desígnios infalíveis e corretos da providência divina. O ser humano de fé não é crédulo nem fanático.
É antes o indivíduo que distingue os lucros e vantagens inseridos no processo da vida. Compreende a sequência de fatos interconectados, aprimorando-se paulatinamente para intensificar sua estabilidade e harmonia, e como consequência, seu engrandecimento espiritual. Em síntese, a fé como força instintiva da alma guarda em si possibilidades transcendentes e poderes infinitos. Ao ampliá-la, o homem se potencializa vigorosamente, fluindo e contribuindo com o próprio ritmo da vida como um todo. Ao ampliarmos nossa consciência na fé, sentiremos uma inefável serenidade íntima, porque conseguiremos entender perfeitamente que no universo tudo está como deve ser. Não existe atraso nem erro, somente a manutenção e a segurança do poder divino, garantindo a estabilidade e o aperfeiçoamento de suas criaturas e criações. Então, eu acho que só nos cabe refletir a respeito, né? Perceber que não estamos sós nesse processo, todos nós estamos caminhando. E agradecer ao Evangelho, agradecer a Hamed por essas orientações, né? Ficar feliz que nós temos a possibilidade de desenvolver essa fé e começar nesse processo e não desistir e não desanimar. Provas vão surgir no nosso caminho para nos fortalecer, para nos ajudar como alavanca de progresso. Então agora eu convido a todos que quiserem me acompanhar numa prece. Vamos cerrando os nossos olhos, agradecendo esse momento de reflexão, mentalizando Jesus, nosso amigo, nosso companheiro. Agradecendo aos nossos mentores por estarem sempre do nosso lado, nos amparando, nos intuindo, nos orientando. E vamos aproveitar esse momento assim, com muita tranquilidade, e envolver todo o planeta Terra numa intensa luz e numa grande energia amorosa. E que esse amor possa chegar aos corações daqueles que se encontram em momentos onde a fé parece vacilante, que eles possam ter coragem, persistirem, vencerem os seus desafios. Vamos envolver agora todos aqueles que estão em hospitais, passando por provas onde a fé precisa ser forte, por aqueles que estão sofrendo em asilos, pelas crianças em orfanatos. E vamos mentalizar o nosso Brasil, nossa pátria amada,
com muita luz. E assim vamos agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus, nosso Mestre, aos nossos mentores, anjos guardiães, espíritos amigos, por esse momento, por esse nosso encontro. Que assim seja, graças a Deus. Confiança, um dia por vez, sorriso no rosto e vamos em frente. Beijo no coração de todos. Muito obrigada.